Olá, torcida tricolor! Antes de dar as notícias, peço que deixem o like e inscreva-se no nosso canal. Porque o Lucas é um cara que precisa de espaço para jogar. E o São Lourenço não deu e não dará espaço. Era um jogo para quem é capaz de achar uma bola que os outros não acham, quem tem o chute de fora da área. O Rames Rodrigues, nesse jogo, poderia oferecer ao São Paulo o que o São Paulo não teve, que foi o passe que pudesse encontrar um espaço, mudar a dinâmica do jogo e tentar quebrar uma barreira do São Lourenço, que o São Paulo passou muito longe hoje de conseguir. O Dorival, Rodrigo, usou o termo, realmente, é uma sequência que não é boa, tudo mais. Nós fizemos 2 jogos fora em duelos de 180 minutos. Quanto isso está, essa performance do São Paulo está relacionado a essa característica de um duelo que começa fora, termina em casa, e um São Paulo que sabe que em casa tem boas chances de se impor, não necessariamente de vencer. E aí eu queria que você focasse mais no São Lourenço do que no Corinthians, pelo nosso assunto agora ser a Sul-Americana. Mas quanto isso é condicionado a um confronto de ida e volta? Olha, o São Paulo tem se mostrado um time um tanto quanto bipolar, né? O Campeonato Brasileiro não venceu fora de casa. Ele mal empata. Você vê quando o Dorival é questionado sobre isso, ele usa a Copa do Brasil. O São Paulo venceu o Sport fora e perdeu no Morumbi. O São Paulo venceu o Palmeiras no Allianz, né? Então, venceu o Ituano. O São Paulo empatou em casa contra o Ituano na Copa do Brasil e venceu fora. Mas no Campeonato Brasileiro, onde, digamos assim, o São Paulo enfrenta times mais ou menos do mesmo nível e tal, o São Paulo tem mostrado uma dificuldade enorme. Tem um jogo emblemático, essa discussão sobre posse de bola estéreo, que é São Paulo e Cruzeiro. São Paulo conseguiu perder do Cruzeiro em Minas, o Cruzeiro não deu um chute no gol. Foi um gol contra do Rafinha, né? E aí você olha, é o tipo de coisa, como é que você vai explicar na estatística, né? Um time ganha do outro de 1-0, ele não deu nenhum chute no gol. Né? O São Paulo foi capaz de perder um jogo assim, fora de casa, às vezes um pouco moroso, tendo o controle, o domínio e tal, mas sem ser contundente. A fala do Dorival, mas sobretudo do Rafinha, né? Tipo, não, mas é um time muito defensivo, né? Eles se defendem com 10 atrás e tal. Me lembra de uma das frases do Cruyff. O Cruyff é o maior frasista da história do futebol. Você quer entender o futebol? Pega um livro só de frases do Cruyff. Então, você vai destrinchar todo o futebol. Uma delas é assim, que não é conhecida muito no mundo, é mais para quem torce mais para a Holanda e tal, que é o meu caso. Ele fala assim, sobre o confronto histórico Itália e Holanda, que nem tem tantos jogos importantes decisivos, você vê na Copa de 68 que ele não jogou. Ele fala assim, a Itália não pode nos vencer, nunca, mas nós podemos perder dela. Porque a Itália dá a bola para a Holanda fica com a bola 200%, a Itália se fecha, se defende, segura o jogo e num contra-ataque lá ganha o jogo. Por isso que ele fala, a Itália não pode nos vencer, mas nós podemos perder dela. É o que aconteceu hoje. O São Lourenço não podia vencer o São Paulo, mas o São Paulo podia perder, como acabou perdendo. Né? Porque, em tese, outra frase do Cruyff, só joga quem tem a bola. Quem tem a bola é que joga. Né? E o São Paulo teve a bola, e o Calçade falou, né? O Calçade conhece muito bem o Cruyff e suas frases, ele falou sobre isso. Às vezes você não tem a bola e tem o controle do jogo, você está confortável. O São Lourenço estava mais confortável nessa situação do que o São Paulo. Só que no jogo da volta, eu acho, por uma série de fatores, a torcida, o São Paulo não vai ser tão moroso. O Rato falou sobre o gramado. O São Paulo certamente vai dar uma olhada no gramado para acelerar o jogo. E há uma diferença grande, né? Porque no jogo de hoje, o São Paulo controlou totalmente a posse de bola, mas o São Paulo não precisava tomar a iniciativa. Na semana que vem, o São Paulo vai controlar a posse e vai jogar contra o relógio. Então, obrigatoriamente, a postura do São Paulo já vai ter que ser outra. Né? Ela não vai poder ser uma postura de espera, de tentar controlar para tentar vencer. Vai ser, me dá a bola, que eu preciso te atacar. E isso vai fazer o São Paulo ser mais contundente, acho que de maneira indiscutível, mas vai fazer o São Paulo ficar mais exposto, vai oferecer ali algumas armadilhas para o time do São Lourenço tentar aproveitar também. Deixa eu jogar para o Edu e para o Calçade, que eu imagino que lá na Zona Mista eles estão sem o retorno de vídeo, e eu vou ler a nossa tarja agora, Edu e Calçade, jogo comprova que time precisa de Rames e Lucas, e aí eu pego até a sequência. Joga com o Corinthians, bem, quem resolve? O jogador mais capaz da partida, o Renato Augusto, um jogador que o São Paulo não tem. Contra o Bahia, com um time bastante mexido, inclusive pelas ausências de Calera e Luciano, falando de ataque. Tem chance, não consegue concluir também por uma falta ali de qualidade nessa execução.
e agora a mesma coisa com o São Lourenço. Esse combo de jogos mostra realmente que o São Paulo precisava de qualidade individual para se unir a uma capacidade coletiva que a gente sabe que eles têm? Edu e Calçade, é com vocês. Vou deixar o especialista responder, Calçado. Eu estava consultando se vem alguém do São Paulo. Tô vendo. Os jogadores ainda estão tomando banho, então vai demorar um pouquinho para começarem a passar por aqui. Bom, os dois jogadores citados, é que eles não podem jogar na volta, mas se falar em Rames, se falar em Lucas, eles entram justamente nas posições críticas, que é o lado direito, tem um jogador que vai construir muito mais, e aquele que pode jogar atrás do centroavante. Então, porque o Luciano, ele não é um construtor, ele é um segundo atacante. Ele tenta fazer esse papel, mas você imagina o Rames, que é um cara acostumado a dar esse passe, a deixar o centroavante na cara do gol. É claro que eles entram e fazem o São Paulo jogar. Você vai lembrar que o Rogério quis transformá-lo, da passagem dele, num construtor, num camisa 10. Não só o camisa 10, a função do camisa 10. E quando o Rogério sai, ele dá uma entrevista sem querer criticar, mas ao mesmo tempo dizendo que não estava satisfeito, não estava rendendo nessa posição que ele teve que fazer hoje por obrigação, porque ele não conseguia ficar. Ele é um atacante, ele não é um meia, ele não é um jogador de meio de campo, ele é um atacante. Tanto que ele não é um São Paulo com dois atacantes enfiados. Ele saía para circular. Não jogava assim, o São Paulo não jogou, talvez tenha que jogar. A gente falava isso antes, então você levantava essa hipótese. Contra uma equipe que não abre mão dos seus três zagueiros. Os laterais estão o tempo todo muito bem postados, protegidos por uma linha de meio de campo. Entrar pelo lado tá difícil. Centroavante isolado, coitado. Então, o Dorival vai ter que pensar o que fazer para ter mais peso no centro do ataque. Talvez um segundo jogador ao lado do Calleri, porque aí você tira um pouco do conforto dos três zagueiros. Mesmo assim, ainda vão ser 3-2. Não é fácil. O Dorival vai ter nessa semana pensar muito no que fazer, mas não pode atuar com o Lucas e nem com o Rames, que por condição física e também legal de inscrição. Isso aí é lá no futuro se o São Paulo passar, mas o jogo da volta vai ser dificílimo, porque o São Lourenço a gente já conhece. Vai ser igualzinho esse aqui. O São Paulo precisa de um outro São Paulo. Nota? Show de bola, eu quero ouvi-los também, Zupac, porque a gente vem desde os anúncios, das negociações, é campinho, é touch e tal. A gente tá com um jogo quente, uma sequência quente para entender. Claro. Essa história do lado direito, eu acho isso interessante, porque o Rafinha, para mim, faz uma ótima temporada, em comparação especialmente ao que fez o ano passado. Sim. Como um terceiro zagueiro nessa saída de bola, mas embora ele tenha feito o gol contra o Palmeiras, foi o primeiro, inclusive, da volta dele ao Brasil. Ele não fazia gol há muito tempo. Exato. O São Paulo tá ali com um lado mais paradão, embora a melhor jogada tenha sido equilíbrio, hoje né? o Rato cruzando pro Calleri. O Exato. lado esquerdo é o lado que agride mais. Exato. E o Rafinha, e tudo isso para preservar o Rafinha, né? Sim, pra encontrar sim. uma maneira de o Rafinha ser mais útil no estágio da carreira que ele está. Sim. E isso esse balanço tem funcionado, né? E qual seria o peso do Lucas ali, para também transformar o lado direito em ofensivamente útil, e o Rames Rodrigues com essa qualidade de achar jogadores e ao mesmo tempo achar o gol? Assim, em termos de encaixe tático, eu acho que é mais fácil encaixar o Lucas do que encaixar o Rames, porque não há muito mistério de onde encaixar o Lucas, né? É o lado direito onde ele gosta de jogar, o Wellington Rato vai ter que encontrar esse espaço. Agora, no caso do Rames, a gente até fez o campinho aqui durante a semana, existem diferentes possibilidades de utilização para o Rames, né? O Dorival pode, repetindo o que a gente mostrou aqui, o Dorival pode promover o losango que ele promoveu no Flamengo e colocar o Rames na ponta do losango, né? O Pablo Maia, o Alisson e o Nestor, ou o Alisson e o Michel, ou o Gabi Neves quando voltar, e o Rames na ponta do losango com dois homens à frente. Isso pode funcionar. Ele pode abrir, como ele está abrindo hoje, os meias, né, numa linha meio que de 4, assim, hoje foi o Rato na direita e o Nestor na esquerda. O Rames pode jogar nas duas, né? No Olympiacos ele jogou aberto pela esquerda em alguns momentos, onde hoje jogou o Nestor. Ao longo da carreira ele foi muito bem jogando aberto pela direita, mas isso levanta o questionamento sobre a parte física. Ter o Rames Rodrigues, o atual Rames Rodrigues, numa linha de meias aberto pelo lado, pode oferecer que tipo de risco quando o São Paulo não tiver a bola. E essa é uma questão muito importante. E pode ser, e aí eu acho que pode ter algo interessante, juntando o que o Bubu já falou, o que o Calçade já falou, se quando os dois puderem jogar,
o Dorival optar por abrir o Lucas pela direita, por exemplo, para ele conservar o lado competitivo da equipe, o que vai correr maior risco de perder a vaga para o Rames é o Luciano. Porque se ele quiser manter um meio-campo competitivo, tendo o Lucas de um lado e o Nestor do outro, ou o Rato do outro, ou o Michel do outro, com 2 volantes mais centralizados, com o Maia e com o Alisson, por exemplo, o Rames no papel do Luciano, sendo esse ponta de lança, que está perto do Caleri, mas também sai para buscar o jogo, isso faz sentido para o Rames Rodrigues atual, de 32 anos de idade. E o Luciano não vive uma temporada tão regular, né? Então, assim, esse é um encaixe que eu acho até provável para o São Paulo, a hora que todo mundo puder jogar. O Rames incomodando o Luciano, porque o Lucas vai estar aberto por um lado e o Caleri como centroavante. É claro que o São Paulo precisa dos 2 jogadores, né? São 2 jogadores que fazem sentido para as carências que o São Paulo tem. O Rogério Ceni reclamava muito que o São Paulo não tinha jogador de velocidade pelo lado. Tudo que o Rogério queria era ter um cara com o perfil do Lucas para jogar. E o Dorival vai ter, o Rogério não teve. Eu acho o Rames mais talentoso do que o Lucas, mais especial do que o Lucas. Mas eu tenho um pouco mais de convicção sobre o que o Lucas pode entregar do que sobre o que o Rames pode entregar. Porque o Rames tem dúvida de parte física, tem dúvida de parte de comprometimento com a temporada, de intensidade que ele não vem entregando o que ele é capaz de entregar. O Lucas é um cara que a gente sabe exatamente o que ele é capaz de oferecer para o time do São Paulo, mas são 2 peças que, dentro das condições normais, melhoram bastante, né, evidentemente, bastante o nível do São Paulo. Quero te ouvir também, Bueno. O Zupac deu a letra sobre o Rames Rodrigues jogar como se fosse um segundo atacante, no lugar do Luciano. Contra o Corinthians, eu acho que vai ser assim. Se ele tiver condições. Porque o Luciano está suspenso, a coisa mais óbvia a ser feita é você colocar o Rames adiantado, perto do Caleri, e aí você não mexe na estrutura do meio campo ali. O São Paulo vai continuar sólido com esse jogo coletivo, tendo o controle da partida. E aí você vai ter no lugar do Luciano um jogador capaz de pifar, de dar uma assistência, de encontrar o Caleri, ou quem sabe decidir num chute de longa distância, uma bola parada, né? Então, para esse jogo específico contra o Corinthians, o Rames não está contra o São Lourenço. E agora, claro, o São Paulo tem um jogo também importante do Brasileiro, contra o Atlético Mineiro. Não sei qual vai ser a formação do Galo, se vai poupar ou não. Não sei a formação do São Paulo, se o Dorival pode analisar. Eu acho que o Lucas vai para o jogo, e agora na coletiva ele falou sobre isso. O Lucas vai para o jogo, eu imagino, no banco. E aí o Lucas no banco, o que vai acontecer? Ele vai entrar. Se o São Paulo estiver ganhando... O Morumbi não vai deixar ele não entrar. Não vai entrar. Se o São Paulo estiver ganhando o jogo, pode colocar porque a situação tá mais ou menos confortável. Exato. Se o São Paulo estiver perdendo, põe também. Então não tem jeito. Então se ele vai para o jogo, ele vai jogar, né? Sai do banco de reservas. Agora, contra o São Lourenço... para mim é obrigatória a escalação de algum outro jogador próximo do Caleri, que pode ser o Luciano, que pode ser o Juan. O Juan estava cotado para começar a partida, o garoto, né? Pode ser alguém um pouco mais físico, tipo o David, que o São Paulino chama de DVD, né? Para trombar, para brigar, para incomodar e, quem sabe, isso facilitar a vida para outros, né? Eu não acho ele tecnicamente um grande jogador, mas para esse tipo de confronto, às vezes, é importante. Jogo aéreo, jogo físico, de imposição, o São Lourenço tem muito. E o São Paulo vai precisar necessariamente ser mais rápido, ser mais veloz, uma transição, coloca em dificuldade o adversário, porque o São Lourenço tomou 13 gols, se eu não me engano. Né? Se pega no Campeonato Argentino, a defesa é muito boa. Assim, é melhor, né? Não, ele é a melhor, assim, ela é muito melhor. O Rivers tomou 20, ele tomou 13. Então, assim, é um ferrolho muito bem armado e o Dorival vai ter 90 minutos para tentar se classificar. E se for para os pênaltis, eu já falei que também não vai ser tarefa muito fácil, não. E até por isso, tomar um gol como o São Paulo levou hoje contra um time com essa característica é doído, né? Porque a defesa estava postada, mal postada, mas estava um cruzamento. Lembra do Once Caldas, que o São Paulo foi vítima em 2004? No lance do gol, o Arboleda, assim, a bola passa por ele, o gol é nas costas do Arboleda, mas se o fã de esporte reparar, a bola estava... O Pablo Maia perde um domínio, uma disputa de bola perto do meio campo e a partir dali o São Lourenço avança. O cruzamento vem da direita e o Arboleda está sozinho contra 2 marcadores. Houve desencaixe de marcação, porque o Rafinha era o último homem da linha, porque o lateral direito, a bola foi do lado oposto, em direção ao lado do Rafinha, e o Rafinha estava desencaixado da marcação, o Arboleda contra 2. Né? A gente, ó lá.
o cruzamento é feito, o Arboleda tá com 2, com um cara que cabeceia e com o Barreiro que recebe no meio, né? E aí não tem como ele pegar mesmo, né? Então, houve esse desencaixe de marcação e o Barreiro tranquilo. Agora dá pra ver, ó. O Arboleda tá marcando o cara de trás e o cara da frente. Não vai pegar, a não ser que a bola venha exatamente em cima dele. Daí esse desencaixe de marcação, o Barreiro saiu cara a cara com o Rafael, dominou e fez o gol da vitória. Vamos voltar a Buenos Aires com o Eduardo Afonso e também com o Paulo Calçade. A expectativa dos jogadores já passarem pela zona mista. Edu, eu quero que você mais uma vez tabele com o Calçade, mas você mencionou ao longo da transmissão que o Gabriel Neves tem possibilidade de voltar, é isso? É isso, Mota. Até estava acompanhando o Rodrigo Bueno sobre o time de domingo. Bem, vamos lá. O Dorival já deu a dica que provavelmente o Lucas vai para o banco. Então, o Lucas deve ser um dos utilizados no decorrer da partida. Não vai para o banco só para assistir. O São Paulo quer dar ritmo de jogo a ele o mais rápido possível. O Gabi Neves está em processo final. E quando eu digo final, é já trabalhando, fazendo atividades em campo, mas não com o grupo, para voltar de uma fratura de costela sofrida no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu, particularmente, não acredito, como ele não treinou com o grupo até a saída do São Paulo, quarta-feira, ontem, do CT, eu não acredito para domingo. Mas, se a gente pensar que ele pode poupar alguns jogadores, de repente, se ele treinar sexta e sábado com o grupo, ele possa ser uma opção também, jogar alguns minutos e, quem sabe, estar voando ou melhor qualificado fisicamente para o jogo do dia 10 na capital paulista. Acho também, Calçade, que os laterais, Rafinha e Caio Paulista, hoje o São Paulo consegue substituí-los. Talvez não com a mesma categoria técnica, mas jogadores voluntariosos, ou que tem feito. O Wellington, que está voltando de lesão, foi titular durante muito tempo na esquerda. E o Natan, que não é uma unanimidade, mas é o que tem hoje para a lateral direita. E o Rafinha não suporta tanto jogo assim, porque tem 37 anos. Isso pesa, isso interfere diretamente no brasileiro. O São Paulo tem um jogo para pensar, que é o jogo da semana que vem, no Morumbi, na quinta-feira. Então, se o Campeonato Brasileiro, às vezes, fica em segundo plano. O Dorival falou isso na coletiva, não tem solução, não adianta criticar o treinador, não cabe todo mundo em todo jogo, senão eles vão andar. Você imagina o desgaste que vai ser no jogo da quinta-feira para poder entrar numa defesa que é muito sólida, que foi terceira colocada no campeonato. Eu olho muito para o campeonato, para a liga, para tentar entender como o time se comporta. Foram só 2 gols em 14 jogos, 2 gols em casa. E os 2 numa partida que não foi bem. O São Lourenço perdeu para o Argentino Júnior. Agora, na última rodada. Agora, o último jogo fez em casa. Estava resolvido. Então ele tem, só tomou o gol em 1 dos 14 jogos em casa. E esse time se comporta bem assim. Então a gente vai ver isso no Morumbi. É claro que eu acho que onde o São Paulo pode extrair alguma coisa. O início do segundo tempo foi interessante. Foi um início com mais volume, foi um início com mais movimento acima de tudo. O Caio Paulista, até do Rodrigo Nestor, do Luciano, que o São Paulo chegou. Foi nesse momento que tomou o gol. Aí desmontou tudo. Mas foi um início e que o Dorival pode tirar desse início do segundo tempo o clima, o comportamento da equipe. Porque, acima de tudo, a equipe tem que ter essa vontade, esse desejo de ter movimento para poder chegar e vencer a marcação, que é muito forte. Sem a movimentação, você morre na linha de 5 facilmente, porque você não vai colocar 6 jogadores na linha de 5. Então você tem que ter movimento para entrar. E é isso que ele vai ter que fazer até quinta-feira que vem. Só me surgiu uma dúvida que vale para você e vale lá para os nossos comentaristas do estúdio, o Zupac e o Bueno. Hoje, quando estava 1-0 e o São Lourenço deu um passo ainda mais atrás, tanto que entrou até o Sanches, que é um volante zagueiro, para fechar de vez o ferrolho, a gente percebeu que faltou um pouquinho de criatividade, porque o Beraldo tocava no Arboleda, que tocava no Pablo Maia, e nenhum deles tem habilidade para encontrar um espaço nessas linhas do adversário e enfiar uma bola que corte essas linhas. Seria muito risco apostar em um volante só, Gabi Neves, Pablo Maia, e o Michel Araújo, que teoricamente tem um passe melhor,
tentar fazer essa bola penetrar nas linhas? É muito arriscado levar um contra-ataque? Eu acho que ele não começa o jogo assim. Ele pode terminar o jogo assim. Isso é para a necessidade do segundo tempo, não para a primeira etapa. Porque a gente vai... Como é que vai jogar o São Lourenço? Desse jeito que você viu, do jeito que a gente escreveu. Saída de bola. O São Paulo vai subir marcação? Nem precisa, porque a bola vem pelo alto, como veio durante o jogo. Ele está em vantagem. Então ele joga a bola lá na frente para tentar ganhar a segunda bola e deixar no campo ofensivo. Ele não vai chamar o São Paulo para o São Paulo pressionar. Então o São Lourenço vai explorar todo esse arsenal de possibilidades e da vantagem que ele construiu em casa. Ele já tratou o jogo, Edu, como uma vantagem. Porque ele jogou exatamente igual o tempo todo. Não teve uma mudança de comportamento. O que mudou foi, entrou o Carlos Sanches para ser, que joga na zaga às vezes, para marcar ainda mais de perto e para impedir de jogar o time de São Paulo. Então, assim, o Dorival sabe, ele já sabia, hoje melhor ainda, exatamente a saída, começa a sair o São Paulo, né? Aqui, ó, Caleri já passou. Caleri não quis parar. Eu vou aqui na raça tentar falar com alguém do São Paulo, Felipe. Caleri passou, ele não quis falar nem no campo, ele era um dos 3 escolhidos por nós para dar entrevista no campo, ele não quis falar no campo. Se a gente consegue pegar alguém, São Paulo, Dorival passando por aqui, Michel Araújo passou, Rafinha. Acho que vai ser uma saída bem rápida, não vejo ninguém da assessoria do São Paulo que possa nos dar uma ajuda aqui. Nestor, fala um minutinho com a gente, por favor. Nestor também não quis falar. Vamos ver. Luciano, fala com a gente um minutinho, por favor. Obrigado pela gentileza, Luciano. Qual foi a grande dificuldade hoje do time em busca de entrar, de tentar se aproximar um pouquinho mais da finalização do último toque? O que você viu pela frente? Uma barreira de jogadores adversários? É difícil jogar contra 3 zagueiros com uma linha de 5, né? A gente sabia das dificuldades, sabia que eles se defendiam bem. Quando a gente estava no campo de ataque, a gente tinha 22 jogadores ali, né? Foi difícil os encaixes, eles marcaram bem. Mas a gente conversou ali dentro, a gente tem totais condições e vamos, se Deus quiser, reverter esse placar no Morumbi quinta-feira que vem. Olá, torcida tricolor! Antes de dar as notícias, peço que deixem o like e inscreva-se no nosso canal.